Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, aqui nesse vídeo hoje é sobre questões de informática, que é para o concurso da Prefeitura Municipal de Ananindeua, certo? E lembrando que essas questões aqui é tudo de 2019 e um apanhado geral de todos os níveis de escolaridade, que é o fundamental, o médio e o superior. E nessas questões, elas vão abordar sobre o Windows 7, o Windows 8, o 10 e os programas como PowerPoint, Excel e o Word, certo? Além disso, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar e ajudar no meu trabalho. Então, continuando, a primeira questão é essa daqui. É só uma coisa. Quem está acompanhando já os meus vídeos, principalmente assim, com relação à informática, vai perceber que as questões de informática elas estão muito repetidas. Então, quem lê essa questão aqui já vai saber a resposta, se caso já viu os outros vídeos. Caso não, você pode dar uma olhada lá. Mas, assim, de uma maneira geral, as questões começam a se repetir. Então, eu vou lendo aqui, olha só. No sistema operacional Windows 10, se você clicar no conjunto teclas, que é o logotipo do Windows, certo? Mais a letra L, o que irá acontecer? De uma forma geral, ele vai bloquear o computador, certo? Então, isso aqui é até uma dica para a gente poder usar o nosso computador, né? Quando a gente quiser bloquear, a gente vai por esse atalho aqui, do Windows mais a letra L, que é justamente isso aqui que ocorre, que ele vai bloquear a sua tela de uso do computador e assim você vai ter que digitar de novo a sua senha para poder acessar tudo que você estava fazendo no computador. Então é isso que faz a tecla do Windows mais a letra L. Qual das alternativas seguintes contém unicamente programas para acesso a páginas web, que são o quê? Os navegadores de internet. Bom, primeiro aqui, nós temos o Google o Opera mas o Mozilla não. Então, a gente descarta a letra A. Letra B, o Microsoft Edge, sim. O Mozilla Firefox, sim. E o Google Chrome, sim. Então, a alternativa dessa questão é a letra B. Mas vamos ver as outras. Letra C, Microsoft Edge, sim. O Google Chrome, sim. E o FileZilla, não. Letra D, o Safari e o Microsoft Outlook, a gente já percebe que não, mas o Google Chrome é. Então, eu trouxe aqui algumas imagens desses navegadores para a gente ter em mente, porque pode cair, né? Por exemplo, o uso dessas imagens aqui. Então, esse primeiro aqui é do Microsoft Edge, certo? O segundo é o Mozilla Firefox. E, por último, é o Chrome, que ele é bem conhecido. Agora é a terceira questão. Então, sobre a computação em nuvem, analise as afirmativas a seguir e marque a alternativa correta. A primeira é: computação em nuvem permite que o usuário mantenha exclusivamente seus dados, que são os bancos de dados e documentos disponíveis para acesso remoto, não sendo possível em nenhum modelo de serviços abrir mão de aplicações e demais recursos locais. Não, a falha dessa alternativa aqui é essa, não sendo possível, pois ele é sim possível abrir mão desses serviços de aplicações. A segunda alternativa é essa. Uma das vantagens da computação em nuvem é o uso dos recursos sob demanda. Olha só, ele já começa, vamos dizer, contrária a essa primeira, mas vamos continuar lendo. Ou seja, os recursos podem ser contratados conforme a necessidade do usuário, certo? Já que a gente descartou essa primeira, então ficou só a segunda como correta. Então, a alternativa certa dessa questão é a letra C. Somente a afirmativa segunda está correta, certo? Bom, quarta questão, ela se inicia assim. Imagine a seguinte situação hipotética. Então, vamos imaginar. Você está na área de trabalho do Windows 8 em um computador tipo desktop e deseja ampliar ou reduzir os ícones, sendo utilizado, vamos dizer assim, essas imagens aqui, de ampliar e reduzir. Mas o que? Os ícones existentes nesta mesma área de trabalho. Então, qual é a sequência de teclas que deve ser usada? Qual é a sequência de teclas, né? Para maximizar ou minimizar os ícones existentes. Que de uma maneira direta é a letra A, que você tem que utilizar o CTRL mais a roda da rolagem,
que é do mouse. Lembra do mouse lá que ele tem uma bolinhazinha assim que é possível movimentar ela? Então, com esse atalho você consegue ampliar ou reduzir os ícones. Não é aquele zoom da página, porque para fazer isso da página, dando zoom e o menos zoom, você utiliza esse atalho aqui, olha só, do Ctrl mais ou menos. Caso você tenha dúvida, você pode até testar aí no seu computador. Então, a resposta da quarta aqui é a letra A. A quinta questão é essa. Analise as afirmativas seguintes com relação à internet e intranet. Olha só, para quem está acompanhando já os vídeos, a gente está vendo muita questão que envolva a intranet. Continuando, indicando se cada uma é V de verdadeira ou F de falsa. Em seguida, assinale a alternativa que corresponde à sequência correta de V ou F de cima para baixo. Então, a primeira aqui. Tanto a internet quanto uma intranet são baseadas na pilha de protocolos TCP/IP. Sim, até porque esse tipo de protocolo ele é padrão utilizado na internet, né? Não só na internet, mas também na intranet. Então, essa aqui é verdadeira. A segunda, uma intranet pode prover serviços do tipo cliente-servidor semelhantes ao da internet. Continuando aqui a segunda alternativa. Uma intranet provê serviços do tipo cliente-servidor semelhantes ao da internet, certo? Todavia, estes serviços são restritos. Lembra das palavras-chave para intranet? Restrito, limitado. Então, aqui, é restrito a um público específico, como, por exemplo, os colaboradores internos de uma empresa ou organização. Certo? É isso. Então, as duas são verdadeiras. Então, a alternativa correta dessa questão é a letra B. Olha só o que eu trouxe aqui, só para a gente lembrar mais um pouco, né? Aqui o conceito de internet, que ela é mais por uma rede pública, mas de forma geral ela utiliza esse protocolo padrão TCP. Não só a internet, mas como a intranet também. Mas só que a internet, vamos dizer assim, o uso dela é bem público, é bem geral. Enquanto a intranet, como a gente já viu, é para um grupo específico, tanto que ele é considerado para uma rede privada, onde ela consiste numa infraestrutura do proprietário. E temos a extranet, que a extranet, a gente consegue ver o acesso da intranet com o meio externo. Então, com isso, ela pode acessar, né, a internet, que aqui, segundo a imagem, pode ser via telefônica ou até de radiodifusão. Então, continuando, a sexta questão é essa. Analise as afirmativas seguintes com relação a conceitos de organização de pastas e arquivos, indicando se cada uma é verdadeira ou falsa. Em seguida, assinale a alternativa que corresponde à sequência correta, VOF de cima para baixo. Primeiro aqui, por padrão, o Windows 10 exibe os arquivos ocultos que estão gravados em uma unidade de armazenamento? Não. Então, essa aqui é a alternativa falsa. A segunda, uma pasta no Windows 10 poderá conter apenas arquivos e jamais outra pasta? Não, também é falso. Uma dica também que eu ando percebendo e que junto com os outros vídeos é que, por exemplo, tem palavras-chave na parte de informática que a gente tem que sempre prestar atenção. Como exemplo aqui, esse jamais. Geralmente, quando utiliza esse jamais, a gente tem que ficar com uma pulga atrás da orelha, né? Então, ela pode estar errada. Mas aqui, ela estava errada mesmo. Então, a alternativa correta da sexta questão é a letra A, pois as duas são falsas. A sétima questão é essa daqui, envolvendo já o Excel. Uma planilha do Microsoft Excel 2007, na sua configuração padrão, possui os seguintes valores nas células A1, que é 4, e na A2, que é 2. Qual resultado teremos numa célula cuja fórmula é MED, abre parênteses, A1 dividido por A2, aí ponto e vírgula, abre outro parêntese, que é o A2 dividido pelo A1, e fecha os parênteses. Bom, o que é essa função MED? Ela é que retoma a mediana ou o número central de um determinado conjunto de números. Ou seja,
Se você tem um número, vamos dizer assim, geral, pares, normalmente são os dois elementos centrais, que a partir deles é que você vai calcular a média e averiguar qual é a mediana daquele intervalo. Caso o número desse intervalo seja ímpar, então é o elemento central, é o principal, que vai ser o representante como mediana. Então, utilizando o Excel aqui, olha só, quando a gente aplicou os valores de cada célula e assim a fórmula de acordo com a questão, a gente encontrou o 1,25, certo? Então, a alternativa correta daqui é a letra C. A oitava questão, ela é bem direta, por quê? Porque ela trata de atalhos, então a gente não tem muito o que discutir. Mas eu vou ler aqui o enunciado. Usando-se o gerenciador de arquivos e pastas no sistema Windows, do Windows 7, que é o Windows Explorer, qual conjunto de teclas de atalho deverão ser usadas para selecionar todas as pastas e arquivos que estejam aparecendo no painel da direita? É a letra D. Então, você tem que utilizar o atalho Ctrl mais o A. A nona questão é essa daqui, também de atalhos, mais uma vez. Então, para abrir o gerenciador de tarefas no Windows 7, qual o conjunto de teclas que deve ser usado? Que é para o gerenciador de tarefas. Diretamente é a letra A, que é o Ctrl, Shift mais o ESC, tudo junto. Por quê? Porque isso no final vai permitir a abertura dessa janela aqui, que é chamada de gerenciador de tarefas de Windows. Porque lá a gente vai conseguir ver os aplicativos que estão em uso, os processos, os serviços, os desempenhos, as redes e usuários. E assim a gente vai poder alterar algumas configurações do computador. Então, a 10ª questão também ela é bem simples, porque olha só, para a navegação em sites da web, normalmente utiliza-se programas conhecidos como navegadores. Qual das alternativas a seguir possui somente exemplos de navegadores de internet compatíveis com o Microsoft Windows 10? De maneira geral e direta é a letra C, que é a Internet Explorer e a Microsoft Edge. Tanto que o pessoal dizem que esse Edge é o que ele é oficial do Windows 10. Bom, então temos mais outra questão aqui. Qual das alternativas representa o conceito explicitado a seguir? Vamos prestar atenção qual é o conceito que ele vai falar aqui. Rede de computadores baseada na pilha de protocolos TCP/IP e no paradigma cliente-servidor. Restrita, olha só, restrita ao quê? A uma organização. Lembra aquela dica? Quando for restrita, limitada, um pequeno grupo, esse aqui, ó, restrita a uma organização, com acesso somente para os colaboradores desta organização e muitas vezes liberado somente no ambiente de trabalho e em computadores registrados na rede. Qual é a alternativa? A letra B, que é a intranet. Então, eu agradeço aqui, finalizo o vídeo e mais uma vez não esqueça de curtir, compartilhar e comentar. E bons estudos!